Bom, continuamos a conversar sobre a nossa série a respeito da santidade. Esforcem-se, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Dentro da nossa temática maior sobre idolatria, como nós temos reforçado, a santidade é essa escola, ou é esse caminho onde o Espírito Santo, dia após dia, vez após vez, vai destronando os ídolos do nosso coração, tirando e derrubando os altares do nosso coração, consolidando cada vez mais a centralidade do senhorio do Cristo, a centralidade e o governo exclusivo de Jesus Cristo. E por isso nós vamos cada dia mais nos parecendo e vivendo uma vida à semelhança do Cristo. Então nós temos caminhado dentro da temática da santidade a partir dessa ênfase. Nós já conversamos anteriormente sobre o que é santidade, o porquê é necessário caminharmos por essa trilha, como essa trilha é indispensável a todo cristão, como isso requer de nós esforço, como isso é um milagre de Deus, mas também nos convida à cooperação nesse ministério de transformação, o que requer e exige de nós esforço na luta contra o pecado. E hoje nós conversaremos sobre o alvo da santidade, ou um dos alvos da santidade, que é crescer na semelhança de Cristo. Esse é o nosso tema da noite, crescendo na semelhança de Cristo. O Espírito Santo nos conduz em santidade, e é Ele quem produz esse processo em nós e que nos convida para esse processo, com o objetivo de formar em nós uma vida à semelhança da vida do Cristo. Uma mente à semelhança da mente do Cristo. Emoções à semelhança das emoções do Cristo. Um viver, um relacionar à semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão. Jesus Cristo é quem nos coloca nessa corrida e ao mesmo tempo é o nosso alvo, o nosso referencial. E ao mesmo tempo que nós falamos da semelhança do Cristo como alvo, nós podemos também falar da semelhança do Cristo como um gabarito. Quando nós entramos numa escola, nós fazemos prova e avaliações. E por diversas vezes essa metáfora foi usada aqui. E um dos recursos que nos ajudam nas provas são os gabaritos, onde nós olhamos para ver se as questões estão corretas. A imagem do Cristo, a vida do Cristo também nos é um gabarito. Isso significa dizer que o cristão vive olhando para si e buscando encontrar o link com esse gabarito. E buscando encontrar a vida do Cristo em si. E eu quero meditar nessa noite, refletir a partir do texto de Gálatas, capítulo 5. Um texto bem conhecido, a partir do verso 16. E caminhar por esses versículos, destacando algumas verdades que podem colaborar para essa nossa reflexão da noite. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso digo, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo escreve essa carta a uma igreja que havia recebido o Evangelho, como ele mesmo diz, o espantava porque estava deixando o Evangelho que tinha recebido para abraçar uma outra mensagem que supunham ser o Evangelho, mas não era. Era uma igreja de gente que ouviu a mensagem da salvação em Jesus Cristo, mas queria, por influência de alguns falsos mestres, aglutinar a essa mensagem um esforço próprio, trazer todo o esforço da lei mosaica como objeto de tentar se salvar e colocar isso numa mistura juntamente com a salvação dada por Cristo Jesus. Paulo condena isso, condena essa vivência legalista nessa comunidade, dizendo: vocês estão passando depressa do evangelho que eu preguei para vocês para uma outra mensagem que não produz nada. Pelo contrário, destrói o que foi construído entre vocês. No capítulo 5, já no final, quase no final da sua carta, Paulo vai relembrar novamente a esses irmãos o que significa andar e viver com fé em Jesus Cristo. O que nós ganhamos em Jesus e como essa nova vida dada por Jesus cresce e floresce em nós. E é o texto que nós vamos ler e refletir pausadamente aqui nessa noite. No verso 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós somos encontrados por Jesus e nos encontramos por Ele, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nos lança para a morada do Espírito, que é a reunião dos crentes, daqueles que foram salvos por Jesus. E é Ele quem nos conduz nessa caminhada, é Ele quem nos coloca e nos conduz no processo de santificação, é Ele que faz nascer essa nova vida em nós, é Ele que, por exemplo, intercede por nós junto ao Pai. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um dos teólogos no Novo Testamento que mais desenvolveu uma doutrina acerca do Espírito Santo, sobre a função do Espírito Santo, o que ele faz, como ele atua. E aqui novamente ele quer lembrar a esses irmãos e lembrar a todos nós que na caminhada cristã é indispensável que a gente viva pelo Espírito. Dependendo da sua versão, talvez esteja: andem no Espírito, vivam no Espírito, permaneçam no Espírito. E o encorajamento do apóstolo Paulo aqui é: mantenham comunhão com o Espírito. A lógica do apóstolo é que o Espírito Santo não é uma força impessoal, antes é uma força pessoal. Se relaciona conosco, fala com a gente, entende, interpreta as nossas orações, sonda o nosso coração, fala com a gente, nos conduz, reage às nossas ações, às nossas aberturas ou aos nossos fechamentos. O Espírito Santo fala conosco e tem o desejo de nos conduzir numa vida e num crescimento à semelhança do Cristo. Mas para isso é necessário que vivamos no Espírito, que tenhamos comunhão constante com o Espírito. Por quê? Porque as virtudes da fé, elas não estão guardadas na memória. As virtudes da fé não estão guardadas no intelecto. As virtudes da fé estão guardadas no Espírito. Se o Espírito não for alimentado, se não houver comunhão com o Espírito, as virtudes da fé não aparecem. O que isso quer dizer? Que fé cristã não é uma questão de intelectualidade, não é uma questão de conhecimento frio. Você encontra nas faculdades muitos mestres que conhecem tudo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, usam isso como matéria de estudo, mas você não percebe as virtudes da fé. Ou irmãos que já caminham há muito tempo na igreja e na caminhada cristã, mas não resplandecem as virtudes da fé, mesmo conhecendo textos decorados, enfim. Por quê? Porque as virtudes da fé, elas não estão guardadas na memória, elas estão guardadas no Espírito.
Por isso o apóstolo Paulo incentiva, encoraja a igreja, dizendo: andem, vivam no Espírito, mantenham comunhão no Espírito, deixem-se ser conduzidos pelo Espírito, porque para que as virtudes da fé floresçam, nasça, ou essa vida, a semelhança do Cristo, nasça e cresça em você, é necessário que haja comunhão com o Espírito. Isso não vem do intelecto, isso não vem da memória. Não que essas coisas não sejam importantes na caminhada, mas não são elas que produzem as virtudes da fé. É o Espírito que faz florescer em nós essa vida à semelhança de Jesus Cristo. E ele é bem enfático aqui. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É óbvio que ele não está dizendo que se vivermos em comunhão plena com o Espírito, nós não pecaremos mais, porque esse é o mesmo apóstolo que na carta aos Coríntios vai dizer que nós ansiamos e desejamos o dia em que o que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. O que o apóstolo está dizendo é que uma vida em comunhão com o Espírito Santo não nos torna mais escravos dos nossos desejos carnais. Nos dá força e possibilidade para que nesse esforço contínuo nós rejeitemos os desejos da carne. Nós não venhamos mais a caminhar como caminhávamos antes, como escravos dos nossos desejos, como escravos das nossas pulsões, como escravos de seres que nós nem sabíamos que existiam, que nos conduziam para tudo quanto é lugar que nós nem queríamos ir. Viver em comunhão com o Espírito é o caminho para o crescimento na semelhança do Cristo, pois o Espírito faz brotar em nós as virtudes da fé. Ele continua dizendo no verso 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Andar no Espírito, viver no Espírito, significa ser tirado da zona de conforto e ser levado para a zona de conflito. E quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso, por exemplo, com o próprio Jesus, quando o conduziu ao deserto para julgar a Satanás, para ser tentado por Satanás. Por quê? Porque o Espírito vai nos conduzir nesse processo de santidade e de crescimento à semelhança do Cristo. E isso significa dizer que nós seremos colocados numa zona de confronto, numa zona de conflito. E aí reside o nosso esforço, e por isso que nós estamos enfatizando isso. O Espírito Santo faz florescer as virtudes em nós, mas isso não é mágica. Isso não é um processo mágico, isso é um processo de conflito, porque há uma tensão. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eu acho interessante aqui que Paulo diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O próprio apóstolo experimentou isso quando ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, miserável homem que sou. Paulo era um homem conduzido pelo Espírito Santo, e por ser conduzido pelo Espírito Santo, estava sempre em zona de conflito. Quando nós nos aprofundamos e nos colocamos à disposição de Deus, para que Ele nos conduza em uma caminhada de santidade cada vez mais profunda, isso significa que cada vez mais nós entraremos em zona de conflito. Ele irá lançar luz sobre os ídolos do nosso coração. Ele irá lançar luz sobre situações que nós temos cultivado e que estão impedindo o florescimento das virtudes da fé. Irá nos encorajar, irá nos municiar, para que a gente lute contra isso, para que a gente se esforce contra isso. Então é necessário que a gente se dê conta, primeiro, que nós estamos em conflito. E esse conflito começa aqui dentro.
A gente gosta muitas vezes de terceirizar a culpa, né? De colocar no mundo agitado. O que é agitado não é o mundo é agitado mesmo, mas o que é agitado é aqui dentro. Tem um conflito intenso aqui, entre a carne e o espírito. O espírito quer nos conduzir para um lado, a carne tenta nos puxar para o outro. A boa notícia é que nós não precisamos mais ser dominados pelos desejos da carne. O Espírito Santo é força atuando em nós, atuando através da comunidade, atuando através dos meios de comunhão que nós temos com Cristo, para nos auxiliar diante desse conflito. Mas o conflito vai existir, e que bom que o conflito existe, porque é sinal de que o Espírito Santo está nos conduzindo por um caminho contrário à carne. O problema na caminhada cristã, e às vezes a gente encontra isso, é irmãos que já não percebem mais esse conflito. Porque uma das coisas que o pecado faz é nos cegar e é matar no nosso coração esse zelo e esse amor por Deus e pela santidade de Deus. Isso, quando acontece, nos coloca numa situação de acomodação com o pecado, onde o pecado se torna o meio, o modo e o jeito da gente viver e da gente fazer as coisas. Agora, quando nós percebemos esse conflito dentro de nós, é porque de alguma forma o Espírito Santo está nos conduzindo, nos tirando da zona de conforto, nos levando para a zona de conflito. E isso é o caminho da santidade. E não tem outro modo. É necessário o esforço. Eu lembro de um professor que compartilhou uma experiência, que ele estava dando aula, e tinha na sala dele um aluno que sempre entregava os trabalhos escritos à mão. Isso já 2015, na era da tecnologia. E todo o trabalho que o cara fazia era escrito à mão, até que chegou um dia o professor ficou encucado com isso e falou assim: vem cá, meu amigo, você não tem computador, ou você não tem impressora, porque que todo mundo escreve, digita o trabalho, você escreve lá no papel ao maço ainda, lembra da escola, 2 dedos, parágrafo, travessão, cabeçalho, isso dá maior trabalho para mim, você não tem, qualquer coisa a gente faz de um jeito. Aí ele falou assim: não, professor, eu tenho computador, eu tenho impressora, o que acontece é o seguinte, é que eu trabalho de manhã e estudo à noite, e o único tempo que eu tenho para fazer os trabalhos que o Senhor me pede, é quando eu chego do trabalho, quando eu chego da faculdade, 11h30, quase meia-noite. E esse horário, lá em casa, todo mundo está dormindo. E eu sei, eu tenho um problema com pornografia. Eu sei que se eu ficar sozinho com o computador, eu vou cair. Então eu deixo o meu computador no trabalho. E eu vou para casa e pego o seu trabalho e escrevo à mão, porque assim eu sei que eu não estou dando brechas para que eu caia em tentação. Isso é esforço. Isso é esforço. Zona de conflito. A carne quer levar para um lado. O espírito quer levar para o outro. Requer de nós esforço. Requer de nós esforço. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse é um tema recorrente no texto de Gálatas. Guiados, conduzidos. E a lógica do apóstolo Paulo aqui nesse versículo é o seguinte: a lei cumpriu o seu papel. A lei era a guia do povo, era o aio. A figura do aio era aquele cara na antiguidade que levava a criança até o mestre. Era o cara que conduzia a criança até o mestre. Ele não era o mestre, ele era o meio que conduzia a criança até o mestre, e no mestre a criança aprendia. Esse era o aio, o papel do aio. E Paulo diz que a lei era a semelhança desse aio. A lei lá do Antigo Testamento tinha um objetivo. Deus deu uma promessa em Gênesis 3,15. Virá um menino que esmagará a cabeça da serpente. Esse menino precisaria nascer num tempo, num local, de uma família, de um povo, de uma descendência. Só que essa promessa feita aqui, iria se cumprir aqui. E como que esse povo ia caminhar, ia se conduzir até o cumprimento da promessa?
Deus deu a lei para que a lei conduzisse o povo até Cristo. Chegou Cristo, a lei cumpriu o seu papel. O apóstolo Paulo diz que agora nós não somos mais conduzidos pela lei, mas nós somos conduzidos pelo Espírito, porque Cristo chegou, mas nós temos uma promessa de que Cristo voltará, e tudo se encerrará e se consumará o reino de Deus. Mas daqui até aqui, como que esse povo que somos nós, será conduzido? Pela lei? Era isso que os Gálatas estavam propondo. E Paulo diz, não, tem algo muito maior, tem algo muito mais belo e mais poderoso, é o Espírito Santo de Deus que agora vai conduzi-los. E diferente da lei, ele não é uma letra morta, mas ele é o Espírito da lei, o Espírito que nos torna vivos, o Espírito que nos dá um coração de carne. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos homens que viveram a partir da lei e foram homens piedosos, isso nos inspira. E nós agora somos conduzidos pelo Espírito, e onde o Espírito age com liberdade e age de forma profunda, forma uma vida que está sobre a lei. É o que o Paulo vai dizer aqui, não estão debaixo da lei. Isso nos ajuda a lembrar que o condutor da santidade cristã não é a lei, mas sim o Espírito. Crescer à semelhança do Cristo não se faz com ações legalistas. A fé cristã não tem a ver com um código moralista, com um código legal, mas é muito mais do que isso. É um poder dado por Deus por meio do seu Espírito que nos transforma de dentro para fora. Não tem a ver apenas com questões aparentes, mas tem a ver com a possibilidade de ter um coração transformado. O condutor da santidade cristã não é a lei, é o Espírito. O Espírito está nos conduzindo e irá nos conduzir até a volta do Cristo, formando em nós a vida que Deus deseja que nasça e que cresça em nós. Por isso Paulo começa, andem no Espírito, deixam-se ser conduzidos pelo Espírito. Não fujam desse trilho. Não tentem arranjar para vocês outros condutores. O Espírito de Deus que estava lá no começo e que está no final, Ele está conduzindo vocês. Tenham fé nisso. Permaneçam com a fé nisso. E vocês vão viver uma vida que é sobremodo maior e mais excelente do que a vida que a lei poderia produzir. E ele continua no verso 19 dizendo, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, se nós permitirmos ser conduzidos pela carne, o que vai crescer em nós são esses tipos de ações, pensamentos e desejos. E vamos lembrar aqui que Paulo está falando para uma igreja. Talvez você viu essa lista aqui e já lembrou do seu vizinho que não vai para a igreja, né? Falou, aqui, olha aqui, ó. Não, Paulo está falando para crente, para gente que recebeu o Evangelho e estava passando depressa do Evangelho que tinha recebido. Se vivermos uma vida pautada pelos desejos da carne, as virtudes da fé, as virtudes do Espírito não aparecem. E o que passa a aparecer são essas obras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, tudo no mesmo campo relacionado à nossa pulsão sexual, aos nossos desejos. É gente que não consegue se refrear ante o desejo sexual. É gente que é conduzido por sua pulsão. É gente que se tornou escrava disso, das suas fantasias, dos seus desejos. Idolatria, feitiçaria. É o paganismo do nosso coração, que vai chamando ídolos para si e criando uma linguagem de manipulação desse ídolo.
E esse ídolo pode inclusive ser Deus, um Deus religioso, um Deus da religião com D maiúsculo, no qual a gente cria uma linguagem para manipulá-lo, para fazer ele trabalhar para nós, para fazer com que ele multiplique as nossas riquezas, realize os nossos desejos. Idolatria. Aliás, por trás de todo o pecado e de toda a obra carnal, tem um ídolo que foi construído ali e precisa ser destronado. Quer seja o dinheiro, a sexualidade, o prazer, a vaidade, ódio, discórdia, ciúmes. É gente que é tomada por uma raiva que não passa, por um ódio que não passa. É gente que chega e deixa o ambiente pesado. E de novo, Paulo está escrevendo isso aqui para crentes, alertando-os a não viverem a partir da carne. E isso aqui também para nós é um gabarito. Para a gente olhar para a nossa vida e ver se detectamos essas obras. Ira, egoísmo. Gente que quer tudo para si, faz tudo para si. Gente que é pautada pela ira. Gente que promove separação. É o famoso semeador de contendas, né? Gente invejosa. Gente que é tomada pela embriaguez ou qualquer outro tipo de substância que é usada para tirá-lo de si, para roubar a sua sanidade. Orgias, que também pode ser entendido como glutonaria. Gente que não controla os seus impulsos, os seus desejos, a sua fome. É alguém que é um saco vazio, um saco furado, que nunca se enche. Essas são as obras da carne. E Paulo poderia continuar, ele diz coisas semelhantes. E ele traz uma advertência, na verdade, ele adverte mais uma vez dizendo: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gabarito do que não é santidade. Gabarito do que não é a imagem do Cristo. Se nós estamos falando da imagem do Cristo e tomando as virtudes da fé, ou como nós vamos ver agora, o fruto do Espírito como a semelhança do Cristo, isso que antecede o fruto do Espírito pode ser tomado como a semelhança do que é o anticristo. Não necessariamente o anticristo apocalíptico das revelações, mas o anticristo, o que é contrário a Cristo, o que milita contra o Cristo, o que não tem nada a ver com Jesus. E de novo, isso aqui ele está falando para a igreja. Para a igreja na sua pessoalidade e para a igreja na sua coletividade. Igrejas que vivem e resplandecem as obras da carne. Irmãos que vivem e resplandecem as obras da carne. Esses são advertidos, cuidado. Cuidado. Quem pratica, e aqui a ideia do praticar é quem vive discriminadamente esse tipo de vida, foi cooptado pela carne. Apagou o espírito, entristeceu o espírito. O espírito não encontra mais espaço de atuação, as virtudes não florescem mais, não há mais comunhão com Deus, não há mais comunhão com a fé, não há mais oração, não há mais leitura da palavra, as virtudes não aparecem, e o que aparece são as obras da carne. Uma vida pautada pelas obras da carne, por alguém que deixou-se ser escravizado novamente pelos desejos carnais, pelos desejos do pecado. E aqui mais uma vez esse mistério que aparece nas Escrituras, que nos ensina que a salvação é pela graça e que nós fomos levados por Deus a Jesus Cristo, e aquele que foi levado a Jesus Cristo por Deus, Jesus não vai perdê-lo, mas nós encontramos textos que nos confrontam dizendo: esses tais não herdarão o reino de Deus. Mistério. Como é que equaciona isso?
Os caras estão há 2000 anos, calvinistas e arminianos, tentando equacionar isso e não conseguiram. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo faz um contraste bem claro entre obras e fruto. Obras, labor, aquilo que a gente faz, fruto, resultado da nossa carnalidade. Mas o fruto do Espírito, esse processo milagroso de uma semente que é plantada em nós e que ao ser regada e cultivada cresce e produz um fruto. E eis o gabarito da vida do crente. O cristão tem que viver olhando dia após dia para ver se essas virtudes estão aparecendo. Porque elas precisam aparecer. Porque está posto aqui que esse é o fruto do Espírito. Isso é uma promessa que nos ensina que isso aqui é exequível, isso aqui é realizável. Isso aqui também nos é um gabarito, que diz, isso vai nascer em vocês. Se vocês andarem no Espírito, deixarem-se ser conduzidos pelo Espírito, esse fruto vai nascer em vocês. Agora, se esse fruto não está nascendo em nós, pessoalmente, comunitariamente, então nós precisamos refletir seriamente. O fruto do Espírito, amor, a capacidade de dar a vida pelo próximo, a capacidade de amar como Deus amou, a capacidade de se entregar, de ter uma vida pautada pelo amor, alegria, a beleza da alma, uma alma radiante, uma alma exuberante. Alegria não tem a ver com o sujeito que fica rindo o dia todo, não é isso. Mas é aquele sujeito de alma radiante, de alma leve, de alma alegre, que consegue encontrar nos cenários mais densos, tristes e tensos, beleza. Sujeito que passa por histórias das mais trágicas, e você olha para a alma do cara e diz, a sua alegria gera em nós uma alegria contagiante. Paz, capacidade de permanecer sereno quando tudo está ruindo. Não é um escapismo, não é um sujeito sem noção, que não sabe o que está acontecendo. Pelo contrário, um cara que tem o pé na história, os olhos voltados da história, sabe o que está acontecendo, está tudo desmoronando, mas ele permanece em paz. Porque ele consegue olhar com os olhos da ressurreição. Ele sabe que é uma questão de tempo. Ele consegue andar no deserto, enxergando a terra prometida. Amabilidade, paciência. Pulei que eu não gosto muito de paciência. Brincadeira, paciência, importante. Ou longanimidade. Palavra usada para descrever os atletas que nadavam e conseguiam prender o fôlego e atravessar longas distâncias. É alguém que tem longo ânimo, paciente. Sabe esperar, sabe andar a segunda milha, sabe exercer paciência. Sabe ser a voz que diz, opa, calma, vamos mais uma vez. Amabilidade, capacidade de demonstrar o amor, essa força, essa potência divina, em gestos, ações, falas, olhares. Amabilidade, um sujeito doce, firme, mas doce, amável, que até quando nos exorta, a gente diz, meu, que bom, o cara acabou de me exortar, mas foi tão bom. Bondade, capacidade de refrear a maldade. Quando a maldade vem, o sujeito
cheio do fruto do Espírito, age com bondade. E ao invés de responder o mal com o mal, responde o mal com o bem. Quebra o ciclo do mal. O mal não encontra nele espaço para ecoar. Antes, encontra uma retribuição de bondade. Fidelidade, capacidade de andar com convicção. Não é um talvez, ou eu acho que, mas é uma convicção relacionada a Deus, à fé, às Escrituras, que nos conduzem a uma vida de obediência, de alguém que é fiel à palavra, e numa vida que a gente olha e diz, esse sujeito é um sujeito que nós podemos seguir e confiar, é um sujeito fiel. Mansidão, capacidade de dar de si. Mansidão antecede a generosidade. Generosidade é capacidade de dar o que se tem. Mansidão é capacidade de dar o que se é. Ser manso. Partilhar da sua própria existência. Partilhar da sua própria existência. Domínio próprio. Capacidade de ser levado no rodamuinho da tentação e dizer, não. Aqui não. Isso não. Basta. Domínio próprio sobre os próprios desejos. Isso é um fruto com esses gomos. Não são vários frutos. Não dá para falar assim, eu vou escolher aqui, viu gente? Unidu, Unité, eu vou ficar com amor e alegria. Beleza, fechou, valeu Espírito Santo, obrigado. Forma isso em mim, amor e alegria só. Domínio próprio, deixa quieto. Paciência, sabe que não dá, eu sou estourado, beleza. Não. Isso aqui tem que nascer por inteiro. Isso aqui tem que nascer por inteiro. Isso aqui é o gabarito. Isso tem que nascer no crente. Você está caminhando com Jesus, meu irmão. E se esse fruto não está aparecendo e não está sendo evidenciado, tem alguma coisa errada. Talvez você não está seguindo a recomendação do verso 16. Andem no Espírito, vivam no Espírito. Deixem-se ser conduzidos pelo Espírito. Porque uma vida vivida em comunhão com o Espírito irá refletir as virtudes da fé, as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito. E essa é a semelhança do Cristo. É óbvio que Paulo aqui não coloca tudo. O Maza falou do texto de Pedro, que também compõe essas virtudes da fé. Em Colossenses nós temos outras virtudes da fé, capítulo 3, quando Paulo diz, vistam-se disso. Mas aqui tem um panorama. E olha que legal, isso aqui, ou esse fruto, foi visto em Jesus. O que Paulo está descrevendo para nós aqui é a vida de Jesus. Porque Jesus foi alguém que nasceu mediante o Espírito. Cresceu conduzido pelo Espírito. O seu ministério foi iniciado por condução do Espírito. Em tudo que fez juntamente com o Espírito. Deixou-se ser conduzido pelo Espírito. Viveu no Espírito, andou no Espírito, em plena comunhão com o Espírito. E esse fruto nasceu nele. Amor, tendo-os amado, amou até o fim. Fruto do Espírito, gomo desse fruto, o amor de Jesus aos seus, ao se dar numa cruz, ao amar até o fim. Alegria, Jesus dizendo aos seus discípulos, num contexto que antecedia a sua morte, eu compartilho a minha alegria para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Outros textos que nos relatam quando Jesus exulta na sua alma, uma alegria que não era construída pelas situações, mas era uma alegria que descia dos céus. Mesmo diante da agonia da cruz, Jesus tem alegria para dar e para partilhar, e para completar e sobejar as nossas alegrias. Paz, Mateus 8:24, Jesus porém dormia. O que estava acontecendo aqui?
tempestade, o barco sendo tomado por onda de tudo quanto é lado, onda na cara dos discípulos, o barco sendo levado para tudo quanto é lado. Jesus dormia, porque ele sabia o que os discípulos iriam descobrir depois. Quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? Paz. Fruto que aparece na vida de Jesus. Paciência quando Jesus chora por Jerusalém. Quantas vezes eu quis vos reunir como uma galinha que junta os seus pintinhos. E Jesus não está falando dos seus 3 anos de ministério, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são lhe enviados. Quantas vezes eu quis? Quantas vezes você quis, Jesus? Você está aqui há 3 anos. Toda vez que um profeta era enviado para Jerusalém, era a expressão do desejo de Jesus Cristo, de trazer Jerusalém para si, de trazer Israel para o caminho. Paciência, a paciência de Jesus com seus discípulos. O cara caminha 3 anos com os caras veem tudo quanto é milagre, e no final não fica ninguém, todo mundo foge. Jesus sai catando um por um, dizendo: paz seja convosco, calma aí, continuem, perseverem, o Espírito Santo vai conduzi-los, vocês vão dar o fruto que tem que dar. Amabilidade. Jesus olhou para ele e o amou. A passagem com o jovem rico, quando Jesus o fita, e o texto diz: e Jesus o amou. Essa é uma das expressões, tantas expressões do Evangelho que vão mostrar as expressões de amor em Jesus, pelo seu olhar, por sua atenção, por sua camaradagem, por sua sensibilidade. Bondade. Tocando na orelha do soldado, curou. Esse soldado aqui ia prender Jesus, Pedro tentou salvar, cortou a orelha do cara. Contexto de prisão, uma prisão injusta. Jesus podia dizer: é isso aí, bem feito, toma. Não reagiu o mal com o mal. Antes, encerrou o ciclo do mal com ação de bondade. Fidelidade. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento de maior agonia, Jesus não deixou de confiar em Deus, e isso era uma convicção no seu coração, que de todo lugar, de todo ser, de tudo que existe, o melhor lugar onde ele podia repousar o seu espírito era nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fidelidade. Mansidão. Paulo nos lembra: Jesus, Deus de Deus, luz de luz, esvaziou-se a si mesmo, como servo, sendo reconhecido em figura humana. Domínio próprio. Hebreus nos lembra: foi tentado como nós em tudo, mas não pecou. Foi tentado pelo próprio diabo, face a face num deserto, depois de 40 dias de jejum, de luta. Jesus resistiu a todas as tentações propostas pelo diabo. O fruto do Espírito é a semelhança do Cristo. É isso que o Espírito Santo quer formar em nós. É esse tipo de vida que o Espírito Santo quer formar em nós. E é por isso e para isso que o Espírito Santo está nos conduzindo. E é por isso que nós somos chamados a nos esforçar. Porque é esse tipo de vida que vai florescer e que o Espírito Santo deseja fazer florescer em nós. E que deve florescer em nós. Esse é o nosso gabarito. E Paulo diz algo lindo: contra essas coisas não há lei. Como dizendo: meu amigo, você quer tentar viver pela lei? Pode tentar, mas ela vai te levar até isso aqui. A lei diz para você que você pode até vingar. Olho por olho, dente por dente. É um limite para a maldade, mas é uma carta branca para a vingança. O sujeito arrancou o seu olho, você vai lá e fura o olho dele. Está na lei. Ok, estou correto. A lei te conduz a isso. Agora o Espírito quer te conduzir para uma vida sobremodo excelente, onde você vai conseguir abrir mão da vingança. E ao invés de retribuir o mal com o mal, você irá retribuir o mal com o bem.
Quando Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, diz: eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está nos trazendo para isso. A lei nos conduz às coisas externas. Eu porém vos digo, quem adulterar é passivo de culpa e de apedrejamento. A lei diz isso. E Jesus diz: eu porém vos digo, se cobiçardes no vosso coração. Isso é a vivência do Espírito. O que interessa não são mais as coisas externas, mas, primeiramente, a transformação do coração. A lei não tinha condição de dar ao povo um coração de carne. E isso os profetas perceberam e anelavam. A lei não tinha condição de gerar um quebrantamento verdadeiro. E Davi diz: o Senhor não está esperando cerimônias, ritos, bois, sangue. O Senhor deseja um coração quebrantado na tua presença. Isso é fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque o Espírito Santo faz sobejar em nós tudo o que a lei pede. Ele vai além. Se é para amar, o Espírito Santo nos faz amar 1000 vezes mais do que a lei pede. Se é para perdoar, o Espírito Santo nos conduz a perdoar 1000 vezes mais do que a lei pede. Sobeja, é demais, é grande demais. A lei não pega, não tem como comparar. Não tem como comparar. Pois não se restringe apenas às questões externas, mas é um novo coração. Meu amigo, é um upgrade aqui que não dá nem para competir. É você sair do Samsung e ir para o iPhone. Brincadeira. Nenhum comercial do iPhone, viu, gente? Contra essas coisas não há lei. E assim nós crescemos na semelhança do Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então nós nos assemelhamos a Cristo nas virtudes, como nós vimos no fruto do Espírito. Esse é o nosso gabarito. Essa é a semelhança com Cristo. Nós nos assemelhamos a Cristo na obediência. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A cruz, ao mesmo tempo que é o sinal da redenção, é também o sinal da obediência. O local onde nós deixamos tudo que não pertence mais à nova vida. E assim como Cristo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, o Espírito Santo também produz em nós uma vida que se assemelha a Ele em obediência. Nós nos assemelhamos a Cristo na dependência do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é apenas para viver no Espírito, é para andar no Espírito. É para nascer de novo e ser conduzido a todo instante pelo Espírito. Salvação não é um negócio estanque, mas é um convite para uma caminhada. Para ser conduzido, para viver e para andar pelo Espírito. E assim o Espírito quer nos conduzir para que a gente se assemelhe a Cristo na dependência. Tudo que Jesus fez foi na dependência do Pai, foi na condução do Espírito Santo. E nós nos assemelhamos na forma de se relacionar, nos relacionamentos ou no relacionamento. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós passamos a considerar o uns aos outros. Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, falando para cada um em sua pessoalidade, mas falando para o todo, como uma comunidade. Santidade precisa refletir na comunhão e na comunidade. Porque o fruto do Espírito vai nos conduzir a esse tipo de vivência. E nós temos a capacidade dada por Deus, pelo seu Espírito, e o privilégio de nos relacionarmos como Cristo se relacionou.
de travarmos relações no âmbito conjugal, da amizade, da comunidade, como Cristo se relacionou. Esse é o caminho da santidade. Crescer à semelhança do Cristo. Eu lembro de uma história de um missionário que estava se preparando para ir falar a uma tribo que no mapa dessa missão não tinha ainda recebido nenhuma mensagem do Evangelho. Então ele se preparou por um tempo, estudou, lá, aquele processo todo que os missionários fazem, e aí ele foi, no meio do nada, uma tribo. Chegou lá, ele foi fazendo os processos de aproximação, começou morando longe, pegou alguns nativos, e aí foi tentando fazer uma aproximação, com muito cuidado, com muito tato. Era a primeira vez que o Evangelho ia chegar naquela tribo, que ele ia falar de Jesus para aquela região, para aquela tribo, para aquele povo. Ele foi com muito cuidado. E aí ele foi percebendo que era um povo acolhedor, era um povo diferente, um povo que tinha gestos de amabilidade, um povo que mesmo sendo um povo desconhecido, era um povo que tratava bem, não estranhou a presença dele, e logo ele estava inserido no meio da tribo. Foi aprendendo a língua, e depois que ele aprendeu a língua e já ganhou certa liberdade entre aquelas pessoas, sempre sendo muito bem tratado, muito bem acolhido, ele foi falar de Jesus. E falou de Jesus para esses caras. Começou a falar do plano da salvação, começou a falar de Jesus, do Deus que se fez carne, do Deus que amou, do Deus que cuidou, do Deus manifesto em Jesus Cristo, que amava, que cuidava, que tinha interesse, enfim, foi falando, e no final, o líder daquela tribo disse: a gente conhece esse Jesus. Tomou um susto, falou: como assim? Aqui no mapa lá da missão diz que nunca ninguém veio aqui. Não, a gente conhece esse Jesus. Não, você está confundindo. Não, a gente conhece Jesus, ele esteve aqui. Aí ele falou: calma aí, como assim ele esteve aqui? Não, ele esteve aqui, ele morou com a gente. Falou: não, você está brincando, Jesus 2000 anos atrás, não tem como ele ter... Não, ele veio aqui, morou com a gente ali, ó, a cabana dele está ali. Ficou consternado e foi lá na cabana para ver. Chegou lá, aí ele entendeu o que era. Era a cabana de um crente, que nem era missionário, mas tinha se convertido. E foi para aquela região falar de Jesus. E morou naquela cabana. Só que ele viveu uma vida tão parecida com Jesus, que quando o missionário foi falar de Jesus, eles acharam que o missionário estava falando desse antecessor. É isso que o Espírito Santo quer produzir em nós. Sabe, o maior elogio que você pode ouvir na sua caminhada com Deus é alguém chegar para você e falar: caramba, eu olho para você e vejo a vida de Jesus. É isso que é ser como Jesus? Então eu entendi quem é Jesus. Porque eu olho para a sua vida e vejo Jesus Cristo. Vamos crescer, caminhando pelo Espírito Santo, à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso Rei.